assunto aqui no Jornal CBN Campo Grande. Está aqui na bancada com a gente o Cláudio Vasques, ele que é tradutor, intérprete de Libras há 17 anos, formado em filosofia, pós-graduado em Libras, é professor também de ensino. Vai conversar aqui com a gente. Cláudio, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Você tem também uma empresa de acessibilidade, né? Então eu quero começar falando dessa importância da acessibilidade. Vimos que Três Lagoas tem um centro, uma central de Libras, e estávamos conversando aqui um pouco antes de a nossa entrevista entrar no ar, e você estava me dizendo que outras cidades daqui de Mato Grosso do Sul também têm uma central de Libras. Isso mesmo. A ideia da central de Libras, ela vem a atender o que está no decreto 5626, dizendo que todos os espaços de atendimento ao público, não só espaços públicos, ele tem que ter o atendimento em Libras. O que significa isso? Que as pessoas com surdez vão ser atendidas na sua língua. Então, antes até de mais para frente, eu gosto de provocar. Você gostaria de ir na padaria hoje, aqui em Campo Grande, ser atendido em alemão, em francês? Não, né? A gente sempre quer ser atendido na nossa língua. O surdo, por conta de uma deficiência física dele, que está dentro do seu sistema auditivo, ele não pode ouvir. Então, o corpo humano é fantástico. A gente sempre dá um jeito de se comunicar, de se desenvolver de alguma forma. Então, ele se comunica visualmente. Tá? E aí, em 2002, a gente teve justamente o reconhecimento da Libras como uma língua oficial. Uma língua reconhecida pela comunidade surda. Então, a partir de 2002, a gente tem muita luta aí justamente para atender o decreto é de 2005, que saiu 3 anos depois. Só que como os locais de atendimento público, principalmente o poder público, não conseguiu se adaptar, em 2014 ele criou dentro do plano Viver Sem Limites as centrais de interpretação, que é justamente uma central onde o surdo vai para ele agendar, para fazer uma ligação, nesses lugares de atendimento ao público. Vou dar um exemplo. Ao SUS, ao Detran, sabe? E todos os lugares que precisam. Por quê? O cidadão, ele paga seus impostos, ele tem direito a tudo. Mesmo que ele não pagasse, ele tem direito a tudo que está dentro da Constituição Federal. Pena que temos poucas centrais ainda, né? Pouquíssimas. Que eu me lembro, Campo Grande, primeiro, no Mato Grosso do Sul, em 2014, foi lançado a central estadual. E há muito tempo a gente vê que uma central não pode ser só estadual, ela tem que estar nos municípios, tem que estar perto das pessoas. Né? Hoje ela foi municipalizada, então ela está dentro da Prefeitura de Campo Grande, Três Lagoas, como foi visto aí, esse prédio bonito, Dourados, e parece que já estão abrindo em Maracaju e já estão brigando também aqui da UANA. Quer dizer, a comunidade surda vai se mobilizando e pedindo seus direitos. Avançamos em quê e precisamos avançar ainda em quê, Cláudio? Avançamos sim. A gente tem que entender que falando em comunidade, em língua, 20 anos é pouco tempo. Nós já temos as centrais de interpretação, as centrais precisam ser mais bem estruturadas. Um exemplo, as centrais hoje elas atendem diurnamente, só que uma pessoa passa mal à noite. Como que vai fazer para ele ser atendido no posto de saúde? O seu carro bate. Vocês já pensaram como uma pessoa fica nervosa quando ela bate seu carro, aí ela chama a polícia de trânsito. Vai chegar a polícia de trânsito, ele vai contar a versão dele. Nossa, eu fico imaginando o desespero da Sim. pessoa tentando se comunicar e o outro não entendendo, né? E muitas vezes também são rudes com os surdos, né? Não tem paciência. Então, por isso que eu falo, é pouco tempo. Se a gente pegar ao longo da história, qualquer coisa que não era igual ao normal era tido como esquisito. Eu vou ser bem bullying, direto. né? Que ela falou que sofria bullying até pela mãe. Bem direto. Pelos surdos não se comunicarem pela língua portuguesa, a maior parte deles eram considerados demente, que eles tinham uma deficiência mental. Não, eles só usam uma língua que é diferente dos outros. Então, assim, enquanto a acessibilidade melhorando, sim, você não vê a própria filha. O que eu achei fantástico foi a própria repórter falar: eu fui aprender para me comunicar com os meus amigos. Hoje eu tenho uma outra função, eu trabalho com energia solar. Gente, o quanto de pessoas vão lá na feira para conversar, para ser atendido. Quer dizer, as pessoas vão atender. E a primeira pergunta que você me falou, quanto à empresa. A empresa a gente viu que ainda existe esses espaços sociais que não são. Eu trabalho muito também com teatro, com apresentações artísticas. E a parte cultural, lógico, desde a Lei Rouanet, falando
Não, vocês querem dinheiro do governo? A gente dá, mas tem que ter acessibilidade. E a acessibilidade é uma coisa muito grande. As pessoas veem assim, eu vou jogar um intérprete ali, eu vou construir uma rampa. Vamos voltar lá na acessibilidade. Se pensa muito isso, né? Fala de acessibilidade, pensa... Claro que a rampa também é importante, mas a questão dos surdos muitas vezes fica lá para baixo, né? Não fica no topo da lista. Então, assim, na hora que eu vou conceber essa rampa, qual que é o ângulo? Uma pessoa vai conseguir subir sozinha a cadeira? Porque a ideia da acessibilidade é que as pessoas têm possibilidades e direitos autônomas. A pessoa não vai conseguir. Aí o surdo... Agora, então, vamos sair do poder público, que eu digo assim, às vezes a gente pesa muito o poder público, né? E uma empresa aí que ganha rios de telefonia, vocês acreditam que tem banco, que a central de atendimento ao deficiente auditivo e surdo é um lugar que você tem que ligar e falar? Meu Deus. E às vezes eles chamam um intérprete. Vamos lá, intérprete. Não, mas tudo bem, a gente vai te atender, mas coloca ele primeiro na linha. Eu já passei N situações assim. Aí pega essas grandes empresas da cidade. A gente sabe, você abrir uma empresa, você quer ter lucro. Mas eles não têm. Eles querem, desculpa falar dessa forma, mas o dinheiro, vender o produto para essas pessoas, eles querem. Mas agora, investir, para mim, a acessibilidade não é gasto. Criar uma ponte, né? Não querem. Não querem. Porque assim, lógico, tem custo. É muito, desculpa falar dessa forma, mas às vezes você gasta caro num computador, mas ele é um objeto que vai durar mais tempo. Já o intérprete, algumas adaptações, quando elas são... a tecnologia assistiva ela é humana, ela é cara. Só que para mim, mesmo sendo cara, ela não é gasto. Ela é investimento. Algumas empresas de Campo Grande, vamos falar assim, loja de roupa, olha a sacada deles. Nem contrata o intérprete, contrata um funcionário surdo, ele está ali trabalhando como os outros, ele vai ensinando Libras para os outros funcionários, porque a língua, é o bacana disso, a língua só existe pelas relações humanas. Se eu vivesse sozinho, não precisava de língua, eu só usava o pensamento, não é verdade? Então daí... Ele vai provocando essa interação e ensinando os colegas. Imagina, os surdos vão comprar naquela loja. Então, representatividade também. Representatividade. Né? Eu gosto muito dessa palavra, entendeu? Então, são a partir de algumas ações que a gente vai melhorando esse espaço. Eu digo assim, que eu não gosto de inclusão. Tá? Registra aí, quem quiser anotar no caderninho. Cláudio não gosta de inclusão. Eu não gosto de adaptação. Para você ter inclusão, significa que eu excluí alguém. Se eu não tivesse excluído, eu não precisava incluir. Eu tenho que pensar em acessibilidade. Que eu digo que é uma característica humana que nos deixa mais humanos, é a acessibilidade. Que eu dou condições de igualdade para todo mundo. Se vai precisar da rampa ou não, tá pronto. Ó. A mulher com um carrinho de bebê, alguém com uma mobilidade reduzida. Eu vou ter o intérprete no meu evento, tendo surdo ou não. E aí, esses dias a gente teve um grande movimento de shows aqui em Campo Grande. Eu me pergunto porque eu vi isso. Não tinha intérprete nos shows. E as entradas não eram baratas. Quer dizer assim, quanto que os empresários vão acordar para isso? Fica esse alerta aqui. A gente termina, então, a entrevista com isso, com essa mensagem, né, Cláudio? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Cláudio Vasques, tradutor e intérprete de Libras há 17 anos, é professor também, formado em filosofia, pós-graduado em Libras, falando aqui com a gente sobre os avanços e o que a gente ainda precisa, no que a gente ainda precisa avançar em relação à língua de sinais. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. 9h23 em